Olá, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Cafezinho Jurídico. Estamos aqui com uma representante maravilhosa de registro de marcas. Não vou falar para vocês ainda quem é, vocês vão ficar aí com um gostinho de curiosidade. Apresentar meu parceiro de bancada, Charles, para falar sobre essa convidada. Hoje, assim, boa noite para todos que estão em casa nos ouvindo, né? Será um programa, assim, maravilhoso. Mais uma vez, a gente só tem trago convidados, assim, excepcionais, com conteúdo de alta qualidade, realmente profissionais que são capacitados para estar passando o que há de melhor para o pessoal de casa, até mesmo para nós, né? Estamos aqui também sempre aprendendo, né? Com Então, certeza. assim, hoje será um dia ímpar, como sempre. Será um dia maravilhoso. E antes de falar da nossa convidada, eu vou convidar vocês a curtirem o vídeo, compartilharem, comentarem e também darem opções de próximos convidados que vocês acham interessantes. A gente também gosta de ter esse feedback e agradecer também os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, em especial a Unirge, que também patrocina aqui nosso cafezinho jurídico. E vamos lá, gente, momento tão esperado. Apresentar a Daniele Aparecido, especialista em registro de marcas há um bom tempo, nós vamos falar quanto tempo ainda. Daniele, muito obrigada por ter cedido um pouco do seu tempo para vir aqui falar conosco. Um prazer recebê-la aqui essa noite. E fala um pouquinho pro pessoal de casa. Boa tarde, pessoal. Sou Daniele Aparecido. Um prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho do que eu faço, que a gente ama o que faz, e falar sobre registros de marcas e patentes é um diferencial. Fica ligado e anota tudo. Gente, hoje é aquele dia para você assistir o podcast com um caderninho do lado e uma caneta. Porque isso daí é um assunto muito recorrente, né? Que muita gente não fala sobre, muita gente não sabe nem como que funciona. Mas, Daniele, antes de qualquer coisa, eu quero saber como você chegou nesse mundo de registro de marcas. Como que foi? Caiu de paraquedas? Já era um desejo? Literalmente de paraquedas. Literalmente de paraquedas. Acho que esse é o termo. Eu voltei para o mercado de trabalho após 3 anos. Tive meu filho, fiquei 3 anos, né, paradinha. E voltei para o mercado com administradora de uma empresa de propriedade intelectual. E eu falei, o que é isso? Registro de marcas, Daniele. Eu falei, para que serve? É de comer? Assim, né? Desse jeito. Literalmente. E ali eu fui aprender o que era o registro de marca. Só que eu fui contratada como administradora. Eu tinha que conhecer mais do que as outras pessoas. E aí eu fui buscar essa informação. Saí da parte de administração e fui para a área comercial, que é a área que eu amo. E fui treinar equipes de venda comercial. Então, eu literalmente caí de paraquedas no registro de marcas, patentes e direitos autorais. Quanto tempo você já está atuando nessa área? Atualmente, completo 16 anos. Gente, é muito tempo. Então, olha só, é muita bagagem. Vou poder extrair tempo de tudo. experiência, Vou poder extrair tudo de você hoje. Muita coisa. Daniele, conta pra gente, né, nesse seu início, como que foi para você hoje em dia estuda direito, Sim. né? Tá com vontade de pegar a tão sonhada OAB, né? Preciso dela. Precisa dela. Como que você fala, como que você atua no seu dia a dia? Uma pessoa chega para você hoje, Daniele, quero registrar a minha marca. Como que funciona esse básico? Tá. Esse início. Quando o cliente ele entra em contato com a intenção de registrar a marca, primeiro a gente tem que entender qual é o ramo de atividade, como ele atua, se ele tem CNPJ, se ele não tem CNPJ, por quê? Dentro disso tudo a gente vai avaliar o INPI, porque ramo de atividade é o diferencial. Para quem não sabe, o INPI tem 45 classes de atividades. Então, você tem que identificar onde é que o seu cliente vai se encaixar, ver se tem viabilidade do nome que ele tem interesse de registrar, para depois iniciar o processo. Esse é o procedimento correto, tá? E aí, sim, a gente vai falar de como funciona e também dos valores que ele vai investir para o registro dessa marca. Entendi. Agora, sim, como que funciona esse registro e como que ele é feito? Vamos lá. Primeiro passo, levantamento. Nós chamamos de análise marcária. É o levantamento do nome que você quer ter a exclusividade. E aí já começa de um princípio que nós pedimos a exclusividade para 10 anos. Esse registro tem validade de 10 anos e de 10 em 10 anos você tem que renovar. Não é infinito. Não é infinito. Isso é uma coisa mas que pode se tornar. Olha aí. Isso é bacana. Tá, vamos falar. E aí,
Quando a gente faz esse levantamento, a gente faz essa identificação. Se a marca tem viabilidade, se já tem dono, se não tem. Por quê? É um registro nacional. Então, pode ser que aqui no Rio de Janeiro não tenha ninguém. Mas na Bahia alguém já solicitou. Em São Paulo alguém já solicitou. E não é porque ele é de São Paulo que ele vai deixar que alguém no Rio de Janeiro use a marca dele. Então, é nacional, a exclusividade, ninguém pode utilizar. Por isso, a necessidade desse levantamento ser realizado. Se a marca estiver disponível, aí sim nós vamos iniciar o processo, com toda a documentação. E aí, quando eu falei, tem CNPJ? Não tem? Podemos fazer o pedido no CNPJ ou no CPF. Claro que em algumas situações, como, por exemplo, representação de classe, a gente não pode fazer um pedido no CPF. Tem que haver um CNPJ, porque você vai representar uma classe. Fora isso, algumas situações podem sim ser solicitadas no CPF. E aí, vamos iniciar o processo com cadastro, protocolo e acompanhamento aí desse processo. Então, Daniela, agora uma dúvida, né? Que eu acho que a Vamos lá. galera de casa deve ter. Qual é o perigo de não registrar uma marca? Divulgar algo que não é seu, crescer, se tornar uma empresa sólida no mercado e chegar num outro dia, num belo dia, numa segunda-feira, e ter uma notificação de retirada de marca na tua mesa. E aí você vai falar, mas eu não fiz, mas eu tenho um CNPJ de 20 anos. Infelizmente, você vai perder a marca. E quando a gente diz perder a marca, a gente fala de divulgação, a gente fala de todo o marketing que você investiu, carro que foi envelopado, uniformes de funcionários, até mesmo a razão social, ela pode ser retirada. Então, Ou seja, ter a razão social não te garante nada. Nada. CNPJ. Não adianta Voltado nada falar pra assim, marca, mas não. eu fui o primeiro, tenho como comprovar que eu fui o primeiro. Não adianta nada. Se a pessoa já tiver solicitado e chegado à conclusão do registro, não adianta nada. Ou seja, basta ter uma pessoa esperta, atenta às grandes marcas crescendo, Exato. olha e fala, deixa eu só dar uma consultada, deixa eu ver. Opa, não tem registro, vou registrar essa marca para mim. Isso. Então fica Eu atento, tenho pessoal. clientes que Fica fazem atento. isso, tá? Deixar isso bem claro. Então, tá É. vendo? Meu Deus, Fiquem gente, que atentos. perigo. O risco maior é você não registrar. Quando você registra, você está se resguardando. Eu tenho clientes que até dizem, mas eu não quero atrapalhar ninguém. Ok, mas será que ele também não vai querer te atrapalhar? Esse que é o problema, não tem como saber. Então é melhor você Você vai ficar à registrar. mercê. Via das dúvidas, registra. Registra. Melhor. Até porque, assim, querendo ou não, é o teu nome que tá ali. O nome do teu negócio, né? Não é o teu nome. O nome do teu negócio tá ali. Do que Eu você tá sempre divulgando. digo que é o teu filho. Exatamente. Sim. Você gerou, nasceu, você está trabalhando ali, cuidando do crescimento, e a qualquer momento alguém pode dizer e fala assim, não, me dá aqui que é meu. Eu registrei. Imagina. Seu filho cuidou, colocou roupinha, colocou lacinho. Que E aí? tristeza. Gente, vamos prestar atenção então, né? Isso. Isso é muito... Gente, por isso que é bom a gente ter um especialista aqui. O Cafézinho Jurídico faz isso, né? A gente traz muitos especialistas sobre os assuntos. Porque se as pessoas têm dúvida, né? Caramba, como que registra? O que que faz? Não é tão perigoso. E às vezes você tem um Instagram lá com 1 milhão de seguidores, é uma marca. É uma marca. E aí, do nada, você pode perder o teu... Muitas pessoas hoje estão fazendo lojas online, né? Pelo Isso. Instagram. Gente, é comércio. É uma loja. Você precisa registrar. Até mesmo o seu nome. A marca é o meu nome, Daniele Aparecido. Tem que registrar. Se eu jogar no Google, aparece 300 mil Danieles Aparecido. E se a pessoa resolver fazer o mesmo nicho de trabalho que eu? Quem vai ter exclusividade? Vai... Seu aí, nome Exatamente. civil tem que ser também registrado como marca, se assim ele for. se ele for uma marca. Exatamente. Daniele, uma outra coisa também que é até uma curiosidade. Às vezes a gente vê no final do nome da marca escrito TM, um Rzinho. O que que significa isso? Significa- Vamos né? lá! Existem alguns formatos de pedidos de registros para marcas. Normalmente, uma marca comum de segmento comércio, fabricação de algum produto, ela vai utilizar o Rzinho circulado, que todo mundo vê na Coca-Cola, no mundo verde. Para que isso serve? Tem gente que coloca na marca e não sabe nem o que é aquilo. Exatamente. E é passível de multa, tá? Quando é? você divulga aquilo ali. Aquilo ali é para quem já tem solicitação de registro, tá? E aí nós temos o pedido no formato nominativo, que é somente a escrita, a leitura da marca. Nike. Eu tenho também a figurativa, que é aquela vírgulazinha da Nike ali. Vamos botar os Sim. desenhos para o pessoal Sim. conseguir visualizar.
todo mundo olha e vê que é da Nike. Eu tenho um formato misto de registro que eu posso juntar o desenho e a escrita. E para esses, eu ainda vou utilizar o Rzinho circulado. Agora, o TM é um formato tridimensional, para um desenho de alguma coisa. Exemplo, vocês já repararam o fundo da garrafa da Coca-Cola? Não, nunca. Ela é diferenciada. Quando você pega a garrafa, se você olhar o líquido escuro e você pegar e você falar, não é da Coca-Cola esse aqui. Porque ele tem um formato diferenciado. O formato é diferente. É uma marca tridimensional. É um produto que você só vai encontrar com aquela marca, com aquele desenho. Tem alguns perfumes também, antigamente, muitos da Avon, que tinham esse formato. O vidrinho, você sabia, não, é da Avon. É isso. É tridimensional. São marcas tridimensionais que você consegue visualizar ela de vários ângulos. Ou seja, tem um Tá? tipo de marca que, igual a Coca-Cola, que ela já tem vários Produtos. Sim, e vários tipos de marca, né? Sim. Por exemplo, a garrafa da Coca-Cola não é igual da Fanta. Apesar de ser o mesmo fabricante. Aí, por exemplo, nesse Muito caso da interessante isso que a gente não Coca-Cola, percebe. nesse caso do exemplo da Nike, vamos botar. Tem a vírgula, né, da Nike, né, que é aquela imagem. Isso. E tem a questão, a escrita mesmo, Nike. E quando envolve a questão do som, por exemplo, como a gente tem a logo da, por exemplo, da Netflix. Netflix, Que tem o aquele tundum. som. Então, isso ainda não está entrando em registro, em domínio. Porém, não pode ser copiado. Por quê? Porque é direito autoral. Aí a gente vai falar de outra situação, tá? Música, filme, livro, caderno de receita, direito autoral. Aquele plim-plim Plim, plim. que todo mundo sabe, É. tá? Ou seja, não pode ser copiado. Não pode. Pode. É direito autoral, tá? Aí a gente vai para a parte ali de músicas mesmo. Teve alguma empresa assim que quase perdeu o registro, a sua marca, por bobeira, por não ter feito o registro? Alguns casos, sim. Algumas compraram. Isso acontece muito, tá? Quando viu que perdeu, foi lá e compra. E aí, quando eu disse que tem alguns clientes que entram em contato e falam assim, essa marca registrou, tem registro. Alguns fazem o registro para vender. Para vender, né? Então, acontece. Tem algum caso curioso assim, de uma marca famosa? Que você pode dar um exemplo? Então, tem umas que a gente não pode citar. Uhum. Porque são marcas realmente muito famosas. Mas tem um caso de uma que é uma loja de carpete, tá? Que um funcionário descobriu que não tinha registro, tomou conhecimento e registrou. E aí ele vendeu a marca. E não foi barato. Imagina. E até é uma coisa que a gente faz muito dentro do nosso escritório, quando a gente entra em contato, né, com algum cliente, a gente pergunta se é proprietário ou se é responsável jurídico da empresa. Por quê? Porque normalmente quando a gente é atendido, atende a atendente, auxiliar, e aí quer saber do que se trata, e quando elas recebem essa informação, acontece esse tipo de coisa. Então, pode ser que um funcionário descubra sim que você não tem o registro, faça o registro e possa vender. Se ele vender para você, ainda tá legal. O problema é se ele Vender realmente para o concorrente. pegar para outra pessoa. Ou seja, é melhor registrar. É melhor registrar. Sempre. Não correr o risco. Eu sempre digo, ao invés de você tentar apagar a fogueira, vamos tentar evitar que ela se inicie? Vamos Melhor, até colocar né? os gravetos, né? Porque melhor. Muitas pessoas questionam o valor, o investimento que você vai realizar. Mas se você calcular tudo que você investiu para crescer, o valor é mínimo. É ínfimo. Para você ter 10 anos de exclusividade, poder, não, tá aqui, eu vou dormir tranquilo, ninguém vai pegar nada que é meu. Então, esse cuidado, e aí é uma questão de se antecipar às situações, é o que você tem que ter. Perto de tudo que você pode perder, né? Nossa, é absurdo. Deixa eu te perguntar, Daniele, quais são os tipos de marcas que podem ser registradas no NPI? Então, nominativa, o nome. Figurativa, o desenho. Mista, que é o formato que eu mais utilizo com os meus clientes, justamente para evitar que ele precise fazer separado o nome e o desenho. Então, a gente utiliza muito o formato misto. Tridimensional, de certificação, que eu não citei antes, que é aquele C circulado. Czinha, Que a gente vê bastante Exatamente, também. são marcas de certificação. E aí são para empresas certificadoras, tá? Não é, eu quero uma marca de certificação, vou colocar aqui. Não.
Você tem que se enquadrar de acordo com a tua atuação, o teu ramo de atividade, tá? São essas as marcas que podem ser solicitadas. Agora, uma outra questão também, que é uma dúvida da galera, que eu tenho certeza que a pessoa vai ficar feliz com essa resposta. Dúvida de marca e patente. A diferença entre as duas. Vamos lá. Pode falar. Não, essa é uma dúvida que acho que todo mundo tem, né? Sim. Principalmente no mundo do direito, é o que eu estava falando, né? Antes aqui nos bastidores, né? No ramo do direito, a gente quase não encontra profissional realmente qualificado nessa área. Não se encontra, a gente não encontra. Então, surgem muitas dúvidas nessa história, porque quando a gente está com um colega que sabe das outras áreas e tal, a gente vai batendo papo, então realmente a gente vai se inteirando e vai entendendo o assunto. Mas nesse tipo de caso, a gente não tem um profissional realmente, assim, jurídico ali, que é do nosso meio, né? Principalmente, né? É um nicho meio fechado, vamos dizer assim, né? Não é uma área então, penal, que todo mundo, você conhece um penalista. Não, é diferente, surgem né? muitas dúvidas. É porque acontece, o direito penal a gente vê todo dia, né? Todo dia, exatamente. E a propriedade intelectual é raro. Sabe quando as pessoas conhecem o registro de marca? Quando eles ouvem falar que alguém tomou uma notificação, que alguém perdeu a marca. Aí, mas o que houve? Aí vai Quando querer deu saber. problema. E aí vai prestar um pouquinho de atenção. Mas isso tudo está muito evidenciado na mídia. Mas por falta mesmo de conhecimento, a gente não percebe. Exemplo, houve uma novela, que acho que todo mundo deve ter visto, Empreguetes. O que aconteceu ali? Elas perderam o direito autoral do nome Empreguete. Elas não registraram. Todo mundo viu isso acontecer. Mas poucas pessoas perceberam que elas perderam o registro da marca. E por isso tiveram que contratar uma pessoa para poder cuidar da banda delas. É, isso mesmo. Então, assim, Maria da Paz, Bolo da Paz, ela perdeu também o nome. Então, assim, está sendo mostrado, mas pouco. E agora eles vão começar a prestar atenção. De uma forma sutil, né? É mostrado de uma Bem forma, às sutil. vezes, muito sutil, que não chama, às vezes, a atenção da pessoa realmente para a situação em si. E aí, quando a gente fala de patente e marca, as pessoas falam assim, eu quero patentear a minha marca. Esse termo é errado. Mas por que a gente fala errado? Porque a patente, ela é sempre muito falada. Pô, é uma patente de remédio, seja lá do que for. A patente é de um produto, de um remédio, de uma fórmula. Isso é uma patente. É algo que você vai criar e você vai ter um período para utilizar como exclusivo, tá? E aí tem uma patente que é chamada patente de invenção. Algo nunca visto no mercado. Você criou, vai lá e vai registrar. Você vai ter o direito de fazer a utilização dessa patente por 15 anos. Agora, peguei uma caneta, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Antigamente era uma corzinha só. Se eu pegar azul, eu vou usar azul. Aí, se eu quiser vermelho, eu vou ter que trocar e pegar a vermelha. Lembra quando surgiu aquela caneta que tinha todas as cores? 4 cores. O que era aquilo? Eu Foi amo. magnífico. Foi uma patente de modificação. Foi uma MU. Já existia uma caneta e foi alterado. Eu criei, eu vou ter a exclusividade por esse período de vender, e aí a patente de invenção é só 10 anos, tá? Perdão, a patente de modificação é de 10 anos. Por 10 anos eu vou ser exclusivo naquele produto. Depois, qualquer outra pessoa pode fabricar, tá? E depois, fez com 4, agora eu vou fazer com 7. E assim vai se tornando a patente, tá? Isso é patente, produto que eu vou ser exclusiva para vender naquele período. Ninguém mais vai poder fazer. Agora, a marca é o nome que a gente vai divulgar. Aquele nome que o seu cliente vai te conhecer é a sua marca. Aonde que eu vou fazer as minhas compras? No mercado X. Compra alguma coisa na padaria X. É assim que o cliente te conhece. É esse nome que tem que ser resguardado. Porque se abrir a padaria X em outro lugar, ele vai achar que é você. Vai falar, pô, aqui tá mais perto de mim. Será que a qualidade do trabalho lá é a mesma que você tá realizando aqui? E aí acontece algum problema lá, ele vai falar assim, poxa, agora tudo é rede social, né? Vou postar na rede social. E aí, em vez de marcar a padaria X, que atendeu ele marca a sua. Ou seja, seu nome vai ficar sujo sem você ter feito nada por causa da marca. Porque alguém está utilizando a sua marca. Então, é esse nome que você vai resguardar. Uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo vai começar a observar a partir de hoje. Passo todo dia aquela loja linda. Hoje eu passei e estava com plástico no nome. Ih, deve entrar em reforma, né? A primeira coisa que a gente pensa.
Exatamente. Passa-se os dias, mudou o nome. Mas a loja é a mesma. O que aconteceu? Com certeza tomou uma notificação e perdeu o nome e teve que mudar. E é verdade, já vi muito isso acontecer. Verdade. Farmácia, loja de bairro, Você nome vê de que é o lojinha mesmo de bairro. dono, mas muda o nome. Muda o nome. Muda o nome. Botou um plástico preto, não saiu. Pode ter certeza que isso aconteceu. Alguém esperto, né? Vai lá. É o que ela falou. Olha. Tenho clientes que me procuram pra saber Gente, é um nicho de trabalho. É um nicho de Começar a trabalho. Com caçar, certeza. Nunca pensei nisso. É porque, como não é. Até na faculdade, né? A gente não tem tanta amplitude nisso. Não é tão falado. Não então é. você Na não faculdade. observa. Não tem observa. uma matéria sobre isso? Não tem. Não, a gente tem o direito empresarial, mas pincela. Muito bem leve. De você nem lembrar. Exatamente. Hoje eu fico pensando, meu Deus, eu não aprendi isso não é possível. É Bem- pincelado bem longe Bem mesmo. longe, bem longe. Passa muito Muito rápido. distante. Passa bem É um distante. nicho, inclusive, interessante por causa disso. Porque Sim. tem poucos profissionais competentes É verdade. É. que realmente focam na área ali. É isso. Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Dani, olha eu já íntima aqui. Todo mundo chama de Dani, fica à vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi... Essa é uma coisa engraçada, né? Qual foi o nome mais inusitado que você já viu tentarem registrar como marca? Pode Então, citar alguns. se quiser. Alguns, pode ser mais de um. Não tem eu problema, tenho um não. cliente, eu não vou falar o nome, Ah, coitado, que bom. né? porque... e aí vou explicar por quê, tá? Nenhum nome vulgar, de baixo calão, não pode ser registrado, gente. E aí eu tenho um cliente que ele criou uma bebida. E essa bebida está super em alta. É atual, tá? Ah, Só que eu falei, isso não vai passar. E tudo. E ele falou, Daniela, eu quero tentar. Não passou. Então, assim, se você tem um nome vulgar, depois que a gente sair do ar, eu falo pra vocês. Ai, adoro, vou ficar sabendo. Tem um nome vulgar, pensou em alguma coisa que pode remeter a um pensamento, né, não muito agradável, não faça. Não vai passar. Então, assim, tem que ser realmente um nome que tenha engajamento, que seja de bom entendimento e que não tenha nada num duplo sentido. Porque a galera tenta, viu? Nada imoral, né? Nada imoral, ilegal, não pode. É quase o código de ética da OAB, né? Que não pode ir no escritório. É, É o código de nomes. ética das marcas. teve um É. que foi até bem divulgado, eu acho que esse eu posso falar aqui, que foi o tal do surubão de Noronha. Ah, tá. Sim. Se tornou a marca. Se tornou uma marca, eles tentaram registrar e tudo, mas, gente, foi pra frente não, tá? Não Então, passou, então assim, gente, fica a dica, né? esquece isso. Uma coisa criativa, mas um criativo mais do bem, né? É isso. Nada é uma coisa muito Até porque é vulgar. uma marca, né, gente? Então você vai estar divulgando aquilo ali, replicando. Exatamente. Enfim. É quase uma coisa criminosa, né? Calma aí. Que bom que tem esse conselho, né? Vamos dizer assim, ó, tem uma equipe, né, ali para averiguar, Sim, né? análise. Fazer um filtro, né? Uma outra coisa que as pessoas fazem muito é pegar o Canva, que é uma plataforma ali de logomarcas, né? Ai, vou pegar aqui e vou registrar. Pessoal, você comprou e 10 milhões de pessoas compraram junto com você a mesma coisa. É. Então, todo mundo ali tem acesso. Não tem como você registrar uma coisa que não foi você que criou. Você precisa ter uma criação própria. Então, na maioria das vezes, não dá certo. De verdade, né? Porque ali todo mundo utiliza, né? Você tá falando. Deu acesso, você comprou, você pagou, você vai usar. Isso é uma coisa interessante. Inclusive, uma pergunta agora que não tá nem na pauta, olha só. Esses dias eu fui pegar uma imagem, eu morro de medo de usar imagens de Uhum. pessoas, né? Eu fui tentar pegar um desenho. Só que também desenho alguém criou, né? Claro. Sim. E aí agora eu vi que não é uma coisa, eu acho que recente, que tu não tinha antes no Google. Agora você tem como comprar as imagens. Sim. O direito de imagem. É. Tem como você fazer isso com marca? No Google, por exemplo? Você tentar... Se você comprar e tiver a documentação de compra, porque é como se você estivesse contratando um marketing, né? Você contratou. A pessoa disse para você que fez. Você pagou, você tem uma nota. Registrei. Apareceu o dono da marca, essa pessoa que fez, que você comprou, é que vai responder. Porque aí você contratou uma pessoa para criar. Sim, E aí sim. ela teria copiado. Então, Sim. assim, ideal é que você tenha nota fiscal de tudo que você contrata. Pra ficar segura. Porque se der algum problema lá na frente, você tem como comprovar que você realmente contratou para que fosse feita uma criação. E não que fosse pega uma imitação.
Caraca, é muito doido. Normalmente no Canva, no Google, tem lá falando que se tem direito autoral ou não. Isso. Mas a partir do momento que está em domínio público, entramos em domínio público. Aconteceu até com o Mickey, acho que há 2 anos atrás. O primeiro Mickey entrou em domínio público. Então, tipo, qualquer pessoa poderia usar. Registrar, não. Mas utilizar, né, em divulgação, poderia. E aí, sim, as pessoas podiam usar. Mas quem estava usando antes, tomaram notificações. Isso acontece com qualquer bonequinho, tá, gente? Da Marvel. O pessoal, quer botar o Hulk lá na academia. Não pode. Não pode. Tira ele de lá. Inclusive, a gente tem amigos, gente. Vamos tirar, né? Pra não tomar processo depois. Olha que legal. Notificação. Notificação. Ninguém quer. E depois pode virar um processo. Vira um processo, vira multa, pode ser preso se não pagar, se não retirar. Aí depois quer ficar contratando a gente. Calma aí. Só porque é amigo. Aquele que é pra gente não. A gente já tá avisando. Já tá avisando. Vamos, melhor prevenir do que remediar. É isso. Sobre a questão de domínio, a gente tá falando de internet, né? O domínio do site. A pessoa acha que tá segura porque tem o domínio lá. Mito ou verdade que ela tá segura? Mito. O registro da marca é o único registro que dá exclusividade de nome nacional. Então, se eu tenho registro e, por exemplo, a minha empresa é a Primazia Marcas e Patentes. Se você utiliza a Primazia na sua razão social, Primazia Marcas, eu posso pedir para que você faça a retirada. Por quê? Porque o meu nome fantasia está registrado. Você utiliza também no Instagram. Eu também posso solicitar que você faça a retirada. E essa solicitação pode ser amigável no extrajudicial ou já judicial, porque eu já sou dona da marca, tá? O domínio BR é o único que, obrigatoriamente, você não precisa repassar a informação. Você não vai poder usar, mas você pagou por ele. Se você pagou por 5 anos, você vai ficar com ele 5 anos guardado. Mas você não pode usar. Aí, normalmente, o que as pessoas fazem? Vende o acesso. Usar não pode. É igual o Instagram, o nick do Instagram, o @. Eu já vi famosos comprarem, porque vai ter um filho, teve isso recentemente, vai ter um filho, e quer o nome do filho já com aquele arroba, né? E aí já tinha uma pessoa que criou, porque já sabia disso, já sabia. E compra. E teve que comprar, foi o mesmo caso. É isso. Gente, que loucura. É o mundo tem que gente se antecipando já as coisas. Gente, vocês não têm noção. É tem muita gente fazendo isso. E a gente não tem nem noção, realmente. Porque é uma coisa que, assim, agora a gente vai começar a prestar atenção na garrafa da Coca-Cola. Não sei. É uma coisa que você Quando não presta vocês atenção. entrarem no mercado agora, vocês vão sempre olhar. Será que O tem um fundo da Rzinho? Coca, Se não tem, o fundo da Coca-Cola. Tem. Quando você pega a garrafa, você sabe que é da Coca-Cola. Eu vou começar a sem perceber. Ou seja, aquele fundo já foi desenhado de alguma forma para dar realmente aquela coloração diferenciada e a patente é deles, né? A registro é deles. E repare, nenhuma outra garrafa, até mesmo da mesma empresa, não é igual. Não é igual. É bom pra gente poder agora começar a observar, né? E é Começa a uma área muito legal. Muito. Eu amo. Deve ser ótimo de trabalhar, né? Até porque você deve ver muita coisa engraçada. Eu então, sempre brinco que as meninas que trabalham comigo, elas falam, não sei como é que você consegue. Eu falei, porque cada caso é um caso. Então, aqui eu tô envolvida numa situação, aqui eu tô envolvida em outra, e a gente vai trabalhando. Eu amo, porque quando eu começo a falar, as pessoas falam, nossa, eu vi isso mesmo. Eu vi isso aqui. Só que eu não sabia. Exatamente. Não sabia. É um assunto muito legal, novo. É um assunto novo. Isso. E assunto novo, normalmente, você tem muito o que falar sobre aquilo ali, né? Que a gente realmente fica cheio de dúvidas. É isso. Inclusive, a gente conversou aqui um pouquinho antes, que você faz uma pesquisa para saber se esse nome tá em outro estado e tudo mais. Como que essa pesquisa é feita? Então, esse levantamento, algumas pessoas falam assim, mas eu já vi no Google. Às vezes a pessoa não tá no Google. Eu já olhei no Instagram e não tem nada lá. Gente, eu tenho um cliente que ele tem 10 anos de mercado. Ele não tem rede social. Por opção. Ele não tem. Então, você vai jogar o nome dele lá no Instagram, não vai aparecer. Isso não significa que ele não tem registro da marca dele. Exatamente. Esse levantamento ele tem que ser feito no banco de dados do INPI. Lá estarão todas as marcas que você possa imaginar, desde 1900 e bolinha, que solicitaram registro de marca. Fala pra gente só que é INPI? Tá. A sigla. INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É o órgão responsável no Brasil por certificar marcas e patentes, tá? Então, é INPI.
Perfeito, porque às vezes o pessoal, o que é É, NPI? né? Estão falando em CNPI. É, O que é CNPI, o que é né? isso? O que é isso? É esse bicho Quem é aí esse mesmo. bichinho? É, porque a nossa ideia é essa, desconstruir essa coisa de, é difícil. Sim. Não, é calma que dá pra entender. Dá. A gente tá com uma especialista aqui que tá explicando exatamente, ela tá quase desenhando aqui pra gente. Mas a gente gosta disso, porque realmente você vai exatamente. aprender. Calma, Simplificar. bem simples. O lema da minha empresa é justamente simplificar as informações. Não é para criar bicho de 7 cabeças, não é para deixar, ai meu Deus, com medo, não. Entenda e identifique se faz sentido para você, se você quer ou não correr o risco. Aí sim você parte Não, pra eu tô ação. pensando Já já, chega- em registrar daqui a pouco até o nome do meu cachorro, porque assim, a gente começa a ficar com medo. Eu falo, meu Deus, acho que é Mas melhor. você já viu os cachorrinhos blogueiros Já agora? vi. Tem uma que é inclusive da raça do meu, Tem famosa. que registrar. Tem que registrar. É, se o Bud ficar famoso, já sabe. A gente coloca, Incrível, né? registra o nome Aí a dele. pessoa vem e fala assim, vamos fazer um bonequinho do seu cachorro. Aí quando vai ver, assim, alguém já criou a marca, fala assim, não, calma aí, isso é, É meu. isso aí. É, gente, É bem assim. isso é muito legal. Inclusive, assim, a gente falando sobre INPI, é muito burocrático registrar na Não. marca? Não. Eu acho que antigamente, posso dizer que até 2015, existiam muitas limitações. Porque ainda era entregue formulários em papel. Então você tinha que ter toda a documentação em papel, reconhecer firma. Atualmente, tudo feito pela internet. Oh, beleza. Nossa, aí- Então, assim, é rápido no sentido de você protocolar um pedido. Você protocola, mas esse processo hoje ele pode durar 16 meses. Então, não é rápido de acabar rápido, e sim de iniciar. Uhum. Então, você junta a documentação, protocola, teu cliente vai receber esse protocolo e vai ter acompanhamento do processo. E aí, eu sempre digo, o acompanhamento ele tem que existir. Por quê? O INPI pode gerar exigência, pode gerar oposição, pode gerar algum tipo de notificação. Se você não estiver acompanhando, esse processo é arquivado, pura e simplesmente. Ou seja, começa tudo de novo. Tem que começar tudo de novo e torcer para que outra empresa ou pessoa não Não tenha feito o pedido igual o seu, porque é uma fila. Então, quem chega primeiro vai subindo. O INPI vai analisar. Perdi alguma coisa aqui, acabou o meu processo. Quem está em segundo vai estar na sua frente agora. Isso, inclusive, era uma dúvida. Vai eu e ele registrar a mesma coisa? Sem saber um do outro. Ele em São Paulo, no Rio de Janeiro. Quem entra primeiro tem prioridade. Sempre. Sempre. Por isso que a lei, que é a Lei 9.279, de 96, da propriedade intelectual, diz: dono da marca é quem registra. E aí a gente entra no questionamento da anterioridade. Sim. Ah, eu tenho marca há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Se você não registra, você simplesmente diz que eu não tenho interesse em ser exclusivo. Exatamente. Então, a outra pessoa pode registrar. A marca está em domínio público, você está trabalhando, pagando marketing, crescendo, divulgando, porque todo mundo quer divulgar para crescer, mas não registrou. Outra pessoa vem, olha a tua marca, pô, mesmo nisso que eu quero, vou registrar, não tem. Liga para mim, Daniele, não tem registro, vamos fazer? Vamos fazer. E a gente inicia o registro, chega ao final desse processo, tornamos dono da marca e essa pessoa sim vai ter que tirar o nome. E aí a abertura da franquia, do licenciamento, do aluguel de marca, porque na maioria das vezes você não quer perder uma marca que você já tem 20 anos. Exatamente. Mas você vai pagar agora para utilizar uma marca que você criou, porque você deixou passar essa informação lá atrás. E a pessoa, dependendo do tamanho que chegou, né, a empresa, aquela marca, a pessoa vai pedir valores assim, exorbitantes e vai falar assim. Essa e aí? semana eu estou resolvendo uma situação de uma clínica de 14 anos que não tinha o registro da marca e foi notificada. E aí, quando ela chegou para mim através de uma indicação, eu recebi a notificação dela, fiz toda a verificação e eu falei, infelizmente você vai ter que tirar. E vamos tirar logo, porque eles não estão cobrando multa. Não. Ou seja, tá no lucro ainda. Dos males o menor, né? E aí nós fizemos toda a conscientização, entramos em contato com a empresa, pedimos ali um prazo, porque na real o prazo é de 30 dias para você fazer toda a retirada. Então você imagina você mudar tudo que você tem em 30 É o que a dias. gente tá falando, uniforme, carro, tudo. Logo, tudo, empresa, tudo, fachada, Né? tudo. E aí nós fizemos ali, entramos em acordo, conseguimos um prazo um pouco mais estendido, mas já estamos fazendo toda a alteração.
E aí o que a gente fala, né? Realmente, a pessoa que ela já começa a criar uma marca ali, uma marca mesmo, né? Antes de ser registrada. Ah, Uhum. eu quero uma loja de roupa, eu quero que bombe. Gente, a primeira coisa que você realmente tem que fazer é isso, né? Que é a coisa mais A importante é o primeira nome. coisa que você pensa quando você vai criar qualquer coisa, vou abrir uma hamburgueria. Qual vai ser o nome da hamburgueria? É a coisa mais É a importante. primeira coisa. Leva, às vezes, meses pra decidir o nome, pra escolher um nome. Porque depois que você decide o nome é que você vai fazer o marketing, que você vai fazer isso, que você vai fazer... Mas é o nome. E aí, o pensamento é, vou deixar pra... Se der certo, eu registro. Ah, mas aí já era. Pode ser um Aí risco. vai dando certo. Vai dando certo. Dá um E boom. você esquece. Vai dando certo. Não, eu vou ver isso agora, eu vou contratar mais gente, vou abrir uma filial não sei aonde. E, não, depois eu vejo isso, depois eu vejo... O depois é tarde Pode se demais. tornar muito caro. Deus me livre. Vou Não é nem de citar pensar. uma situação aqui que eu imagino que vocês nem conheçam. O Zé Delivery. Vocês conhecem? Conheço. Vocês conheceram quando o Zé Delivery? Ah, uns 2 anos? Uns 2 anos. Uns 2 anos. Só? Uns 2 anos. É porque a gente também não bebe, né? Então, Não, eu assim, também não bebo. É, mas assim, é famoso. Mas acho que uns 2 É, anos. uns Deve 2 ser anos. 2, 3 anos. Não, vocês escutaram ouvir dele, sobre ele na pandemia. eu acho que foi isso mesmo. É isso aí. Porque ficou todo mundo dentro de casa, É. não podia sair e eles podiam entregar pra gente. Se fosse o lanche, fosse, né, a bebida, que fosse. E ali ele explodiu. Hoje, em cada esquina, tem alguém trabalhando. Com Zé Delivery. Com Zé Delivery. Exatamente. Mas eles têm registro desde 2015. Gente. Então, quando você sonha com uma marca, com algo que você fala, cara, isso aqui vai pegar. Registra. Porque se não tivesse pandemia, alguém sabia que ia ter pandemia? Não. Tava agendado alguma coisa? Ou seja, explodiu, deu boom, mas já estava garantido. Já estava garantido desde 2015. Espertos. Eles já É. sabiam que uma hora ia dar Tiveram certo. uma boa assessoria, né? É? Tiveram uma boa assessoria. Então, Pensaram, assim, né? Quando você... E aí eu acho que isso também é muito nosso, né? Nós temos medo. A gente pensa, cara, isso aqui daria muito certo. Ah, mas será que vai dar certo? Aí começa. Ah, vou gastar com isso. O se. E aí você não faz, você não realiza. E aí passa às vezes 1 ano, às vezes 6 meses, 2, e aí alguém faz. Já aconteceu com Já. vocês? Alguém faz aquilo que você pensou e aquilo explode. Você fala assim, caraca, eu pensei primeiro. Por que eu não fiz? Questão da marca. Mesma coisa. O se faz com que você retroceda. A marca é a mesma coisa. Ah, se der certo. E aí, quando você vai ver, deu certo, já roubaram a tua marca, tu vai ter que trocar, começar tudo de novo e explicar pro teu cliente que continua sendo você, mas não é mais aquela marca. Olha a trabalheira. Implica muita coisa. Inclusive juridicamente, né? É muita coisa, né? Que eu acho que é o pior, né? Você perde ali a questão financeira, com certeza a sua perda vai ser Absurda. gigante. Você imagina o Zé Delivery? O que não iria acontecer com Olha ele? que loucura. Agora, em cada esquina tem realmente, né? Eu falei 2 anos, mas é isso, desde a pandemia pra cá. Tem uns Foi 3, na pandemia. isso aí, pandemia, 3, 4 anos pra cá. É porque... Explodiu. É porque Ninguém sabia na o que pandemia era. explodiu e como a gente não é de pedir nada assim, pelo Zé Delivery, não temos esse costume, É. né? Não temos. Usa mais iFood, essas coisas assim. É. Aí, só que amigos nossos, depois assim que terminou a pandemia, a gente ia pra casa deles e tal, aí sempre pediam no Zé Delivery. Chama Foi o quando- Zé. Chama o Zé. Eu não sabia Fim nem de quem era isso. pandemia. Eu descobri o que era, que eu não sabia nem o que era. É Exatamente. Que aí sempre pedia bebida, eu falei, Zé Delivery. Aí fui descobrir que tinha um depósito perto da minha... Nem sabia, mas tinha um depósito perto da Perto minha da nossa casa. casa. Pequenininho. Isso. Que faz isso. Que Eu atende imaginava só o que Zé assim, era Delivery. o depósito, né? Pelo Zé Delivery, Não, deve ser uma é. coisa gigantesca. né? Pequenininho. E eles estão ali trabalhando a madrugada inteira. Incrível, exatamente isso. Não, e muito legal isso. Você vê, ele realmente já pensou lá na frente, que eu acho que as pessoas tinham que fazer, né? Pensa na marca, acredita que vai dar certo, registra ela. Depois não ter problema Se futuro. você não quiser trabalhar ela, vende a marca. É isso aí. sua. É sua, pronto. É um bem. Uma marca que também todo mundo deve conhecer, os 40 a mais. Calça da Gangue. Uhum. Eu lembro. Como foi famosa no Rio de Janeiro? Ninguém mais ouve falar, Todas as mulheres queriam. né? Hoje, ela faz sucesso no Sul, mas não aqui. Por quê? Porque ela foi vendida.
Então, assim, ela se tornou uma marca, era um material que todo mundo queria. Quando ele faliu aqui, ele acabou vendendo a marca. Para um lugar menor, ficou só em um lugar, não é mais nacional. marca é sua, mas A a você marca é marca é vende. sua, já tem um nome. No ruim É de assim tudo, que você não funciona. perde nenhum dinheiro Exatamente. que você É investiu. sua. É porque as pessoas não têm esse pensamento. Realmente, é o medo de, poxa, eu vou gastar um dinheiro agora É. com isso. Não precisa disso, não. Você pode ganhar muito com isso, porque assim, o registro, você registrou. Não quero, você vende, você faz a franquia, você nem precisa fazer nada. É. Ah, vou investir em franquia, vou fazer formatação de franquia, vamos lá, Brasil todo. Ah, não quero franquear, vou fazer licenciamento de marca. Só o nome, manda para onde você quiser. Vai pagar para as pessoas utilizarem. É E isso aí tá tudo certo. É sua. É sua, já é melhor do que você não fazer nada e perder depois. E ainda ver os outros. Arrasando Crescendo. ainda com Cara. o teu nome que você Eu criou. acho que isso é o que dói mais. E a pessoa pode ter, no caso, registrado essa, digamos, a pessoa criou a empresa ali, a marca, né? Mas não registrou. Aí vem uma outra pessoa, registra essa marca e fala, ó, bom, você registrou, você é dono, você tem aí a marca, botou ela lá em cima, mas eu sou proprietário porque eu registrei. Exatamente. Aí essa pessoa pode chegar e falar para ela assim, poxa, então, eu posso até te vender a minha marca. Vender, alugar. Posso até te vender a minha marca. Então, pelo que eu vejo, sua empresa vale X, quero um X por essa marca, se você quiser continuar usando esse nome. A pessoa também tem essa possibilidade, Pode. né? Ou alugar, como você Pode. falou. Acho que alugar seria melhor ainda. Dependendo do lugar, mas recebendo Dependendo do dinheiro lugar, todo melhor mês. ainda. É. No caso do Viram licenciamento bem. de marca também acontece de... Como essa minha cliente, que é de clínica, a gente conseguiu de forma amigável um prazo mais estendido para ela fazer a troca de toda a documentação, inclusive CNPJ, Instagram, tudo, tá? Mas existem casos de pessoas que ficam assim, e agora? O que eu vou fazer? Ah, me dá um prazo estendido de 1 ano. Nesse um ano eu vou te pagar um aluguel da marca, é o licenciamento. E aí você paga para utilizar durante aquele 1 ano e desse ano você tem que resolver a sua vida com a sua nova marca. Então, isso também pode acontecer. Determinados períodos para que você possa fazer a utilização. E não pagar multa. Que é uma coisa boa, né? Você não tem que desembolsar mais Boa. dinheiro. Já vai perder. Exato. Já vai Exatamente. perder. Já vai perder. Dani, você lembra de algum caso famoso, assim, de briga de marca? Que deu muito ruim? Ai, teve uma, não vou lembrar o nome das meninas agora, que foi bem recente, que é o nome delas próprio e as duas trabalham com a área financeira. Não vou lembrar o nome delas. Se eu lembrar até o final, eu falo. E elas trabalham as duas com a área financeira. O nome, tipo assim, são duas Letícias, não é esse o nome, mas eu vou lembrar. E elas tiveram essa briga de marca, foi pra mídia, foi bem assim, surreal o que aconteceu. E aí uma já tinha pedido registro, a outra não, e ficou naquela, e quem entrou primeiro realmente ganhou. Então elas tiveram esse embate na mídia sobre o nome delas, que era um nome civil, que elas transformaram em marca. Já vou até pesquisar sobre, pra poder ver. Eu adoro, né? Bom que a gente fica sabendo, inclusive aprende, né? São os embates que acontecem, e assim, tem muita coisa acontecendo atualmente dentro dessa área. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender que se não se resguardar, vão se prejudicar. E aí vem as pessoas que, então eu vou procurar para poder ganhar em cima disso. É isso aí. Exatamente. Ainda mais agora com a internet, né? Porque a proporção de tudo é maior. A pessoa hoje ela é anônima, faz um videozinho, faz uma dancinha, faz qualquer coisa, dá um jargão, algo do tipo. Exemplo. Não registra. Aquela fadinha, né? A menina do skate. Raíssa. A Raíssa Raíssa. Leal. Raíssa Leal. Quando ela surgiu, fazendo maravilhosamente bem o que realiza, o apelido Fadinha veio. E aí uma advogada que eu não conheço, mas teve assim uma sensibilidade absurda, ela viu que aquilo ia explodir, ela fez o registro e entregou para a mãe da Raíssa. Por quê? Porque aquilo ali ia realmente se tornar algo que ia bombar na mídia e ela depois não ia poder usar o nome. É que a pessoa nem pensa. Ainda mais Não no caso pensa. dela, que assim, não foi ela que, vou Infantil. criar minha marca, né? Não foi isso. Foi uma coisa, do nada surgiu. Um caso bem bacana também que foi pra mídia foi sobre o outro patamar. Flamengo. Quem foi Citou, Bruno Bruno Henrique. Henrique lança aquele outro patamar que o Flamengo realmente É, está em outro outro nível. patamar. E aí teve uma pessoa que registrou, chegou à conclusão do processo e ela foi notificar o Bruno Henrique que ele não ia poder falar.
E aí ela deu brecha, que aí eu falei, lembra dos períodos que eu falei que tem base para você falar em determinado período? Para que a assessoria absurda do Flamengo viesse e tomasse a frente, e ela acabou perdendo. Então, assim, tem situações que vão acontecer em vários formatos. Você tem que estar resguardado em todos. Mas quando você faz uma cópia de algo que alguém falou, e aí no caso dele foi mundialmente comentado, é mais difícil, né? Teve um período e ele aproveitou-se desse período para poder se defender. Pra se defender, Então foi aí bem conseguiu. bacana. Conseguiu. Ah, bacana. Essa questão das redes sociais acaba sendo uma coisa complicada, mas você acha que ficou mais fácil ou mais difícil registrar uma marca? Com as redes, eu acho que ficou mais fácil. Porque é de fácil visualização a análise marcária. E quando você faz a análise, você identifica que tem alguém que já é dono, cara, o primeiro passo é você, vou pensar em outro nome, porque já tem um dono aqui. Antes dessa notificação chegar. Quando não tinha rede social, de repente você estava lá no escondidinho, trabalhando, crescendo, e aí poderia chegar uma notificação via correio de 3 anos, porque demorava para chegar para você, falando que você tinha que tirar. E você fica, como assim? Não sei nem de onde que é, gente, mas fulano tá lá, não sei aonde, eu tô aqui. Então, assim, a rede social abriu uma estrada, né, de acesso a qualquer coisa. Se tá na rede social, a gente acha, né? Então, facilitou para o registro. E para quem tem o entendimento de querer realmente uma coisa exclusiva e não copiada, porque tem pessoas que querem realmente copiar, quando você entra nesse nicho, nesse ramo, você já tem essa visão. Agora, se você tiver, não, eu quero copiar, eu quero fazer igual, aí não, aí vai te prejudicar. Porque aí a rede você tá exposto, né? Tá exposto. A rede social você Não tá tem exposto. como se esconder. Por isso que a pessoa que ela já pensa em realmente fazer o negócio dela crescer, o nome dela, né, crescer, é importante registrar bem antes. Eu sempre digo para os meus clientes, na maioria das vezes, quando eles dizem, Daniele, mas tem a necessidade de eu fazer esse registro agora? Eu falei, bom, diariamente, você tem 800 oportunidades de perder a marca. Por quê? Porque são mais de 800 protocolos realizados diariamente no INPI. Então, diários, 800 pedidos. Será que alguém não pediu alguma coisa igual o seu? Pensa. E outra, ninguém copia o que não dá certo. Cara, gostei. Nossa, que nome, que logotipo. Vou ver. Vai registrar. E aí você trabalhou para aquilo ali ser perfeito. E já era. E perdeu. Gente, deve ser triste. Uma pessoa Não assim vale, são coisas que não valem a pena. Não vale a pena. E às vezes, dependendo do quanto que a pessoa quer vender, tem aquele caso, a pessoa não quer vender. Não quero vender, porque, enfim, eu vou vender pra concorrência. Uhum. E também no caso de você não conseguir comprar, às vezes você não tem nem aquele dinheiro suficiente que a pessoa tá pedindo. Vai ter que fechar as portas. Vai ter que mudar. Imagina, porque sim, tem caso de alguns comércios que são famosos pelo nome. Uhum. A gente tem lá, inclusive no nosso bairro, que é famoso pelo nome. Todo mundo não sabe nem o que tem, mas sabe o nome, entendeu? O nome é muito famoso. É um ponto de referência. É um ponto de referência, inclusive, perto da nossa casa. A gente mora perto de tal lugar. É assim que a gente fala. Então, assim, você imagina, esse lugar não tem um registro. Do nada, pega um registro daquilo ali, você tem que fechar. Vai ter que fechar, vai ter que E mudar. ninguém vai Perde saber. identidade. Não, mas e onde tinha? Você não sabe. É. É o ex, nem pode mais usar aquele ex. É o ex, não pode. tem como. Tem que mudar tudo. Ou seja, perde identidade. Perde identidade. Você vai nascer uma criança novamente. É isso. Perdeu o CPF. E a pior parte é você ter que explicar que isso está acontecendo. Nossa. Eu lembro que teve uma época de internet que era tipo, partiu tal lugar. Partiu, tô indo para não sei aonde. E aí teve um restaurante que ele se identificou no partiu. Mas o meu restaurante é na Barra e eu tô em outro lugar? Como assim? E aí ele foi buscar. Não era dele, porque ele já sabia que não era. Ele entrou em contato com a pessoa e a pessoa disse que não ia retirar. E aí entrou em contato com a nossa empresa e aí nós fomos para a parte judicial, porque ele não queria tirar amigavelmente. E a multa foi só de R$2 milhões. Misericórdia. Faliu o restaurante. Porque ele simplesmente não acreditou que aquilo era viável de acontecer. Duvida, não acredita. Isso não. aí é nome, Exatamente. você não vai me gerar nada, você não vai dar... Por causa de partiu tal lugar. Ele como assim? Ninguém imagina que vai dar problema, gente. Entendi. Coitado. Então,
A internet, ela mostra tudo, gente. Ela mostra tudo. Você é um arroba que você marca lá, arroba fulano de tal. É um nome. Você está divulgando. Então, assim, você acaba trazendo as pessoas que você quer e as que você não quer também a ter visualização do teu negócio, do teu trabalho. Exatamente. E aí que entra o perigo, né? Inclusive, Dani, qual seria o apoio que um advogado pode dar nesses momentos? Qual a função do advogado em questão de registro de marca? Então, o advogado ele tem que direcionar, tá? Ele tem que conduzir. Quando a gente fala de direcionar, é mostrar para o cliente que ou recebeu uma notificação ou que não tem, né? Porque normalmente quando a gente procura advogado é porque a gente tem um BO. Ninguém que procura a gente querendo... Nossa, eu tô muito feliz de vir te ver. Nunca. Né? A palavra Não. mais que a gente mais escuta é então. Então. E aí já vem a história. Então, quando ele procura um advogado é porque ele tem um BO. Ou ele já sabia e deixou de fazer, ou ele começou a fazer e ele abandonou, porque acontece, e aí ele já vem com a história. Então, ele tem que, primeiro, de preferência, no caso de registro de marca, ser especialista ou buscar alguém que tenha, né, essa informação, entender o que está acontecendo e direcionar. Como eu direcionei essa minha cliente. Recebeu a notificação? Fomos verificar se realmente era verídica, porque tem muita fraude. Então, assim, tem todo um trâmite para você fazer. Recebeu quando? Porque a data conta. Então, vamos analisar isso tudo. Vamos verificar se essa outra empresa existe, se realmente tem registro, se não tem. E aí você volta para o teu cliente. Olha, realmente existe, está no teu ramo de atividade. Infelizmente, você vai ter que tirar. Mas vamos tentar conversar? E aí, você gostaria de repente, um licenciamento? Você quer manter? E aí a conversa, porque tudo isso pode ser feito. Você vai ser um mediador, né, dessa situação. Exatamente. Se torna um mediador. O maior problema é que com grandes marcas, normalmente essa notificação extrajudicial ela não acontece. Ela parte para a judicial. É isso que eu ia perguntar. Quais são as ações mais... o que você mais vê quando tem ação envolvendo registro de marca? Então, primeiro que a perda de marca, depois a multa. A multa dói. Do uso indevido. A multa de uso indevido. Ela dói porque, assim, às vezes, você vai pagar o que você não tem. Sim, às vezes a sua marca não é nem tão famosa. Se a gente calma, espera pelo menos de me estabilizar, né? Pra poder cobrar. Então, aí você fica ali. E aí já ouvi casos, tá? Mas se eu não pagar porque eu não tenho? Você corre o risco de ser preso. Pois é. Aí vai ser pior, porque você vai ter que contratar o quê? Um criminalista. Então, assim... Esses são os maiores BOs que acontecem. Dentro disso tudo, o advogado que receber esse contato, olha, estou com um problema na minha marca, consegue me ajudar? Se não for especialista, procure um especialista. Por quê? Porque pode dar muito ruim mesmo. E aí o teu cliente pode ter uma coisa que poderia ser resolvida ali no início, pode gerar um transtorno absurdo. E um prejuízo, né, sem tamanho. Imagina. Dani, como que o direito empresarial, porque a gente tá falando, como é cafezinho jurídico, a gente fala sobre tudo, né? Sim. Mas assim, focando um pouco mais agora, até para estudantes de direito, como é o seu caso também, como que se conecta o direito empresarial com o registro de marca? Então, o registro de marca, ele faz parte do direito empresarial, né? Sim. A propriedade intelectual está voltada para o direito empresarial. Então, quando a gente entra para o sistema empresarial, a gente está falando o quê? De direitos de empresa. E aí, dentro do direito da empresa, nós temos lá a junta comercial, o registro marcário, né? Então, quando a gente engloba isso, a gente vem para o direito empresarial, para organizacional. O que é isso? Tem que fazer. E aí, muita gente fala, mas a lei, né, de registro de marca, ela não é obrigatória. Você faz se quiser. Só que ela existe. Então, você está sujeito a ela. Então, o teu advogado ou o teu administrador, né, o teu responsável jurídico, ele tem que ter um entendimento que dentro da empresa existe uma obrigatoriedade de registrar. Mas é só comércio que tem que registrar? Não. Qualquer empresa, em qualquer ramo de atividade, tem que ter registro de marca. Até os blogueiros agora tem que ter, né? Então, você imagina. Então, o direito empresarial, ele entra a priori para informar. Olha, nós temos isso aqui para fazer. Eu não quero fazer. Ok, mas eu te avisei. Né? Então,
Vem ali pela parte do administrador da empresa que ele tem que sendo ter orientado. essa noção. Então, ele entra ali, olha, a empresa tem que ter o CNPJ, tem que ter o registro da marca, né? E as outras, os alvarás da vida, enfim, identificou. E agora? Agora tem BO, vamos resolver. E aí ele vai direcionar e desenvolver. Para isso, ele vai ter que buscar o conhecimento. Tentar fugir ao máximo da parte judicial, que essa parte a gente não quer. Perder já é ruim. Você ir para o judicial já é um pouco mais trabalhoso. Então, desenvolver, gerar conhecimento e tentar minimizar as perdas. Porque aí, quando a gente parte para a parte do direito empresarial, a gente já chegou na parte já da ação civil, da ação empresarial. Então, não tem como mais fugir do BO, vai ter que ser resolvido. Que aí já entra na justiça, tudo demora, a gente sabe como que é, o processo é Já entra na parte das lento. sanções, E o tempo tá passando. E você O tá cara perdendo pediu dinheiro. uma multa aqui, esse tempo vai ser recalculado. Então, é bem isso que vai acontecer. Dani, o conselho que você daria para uma pessoa que está começando hoje o negócio? Vou começar a vender salgadinho. Teu maior conselho. Registre. É isso, gente. Bairro. As pessoas têm que ter essa noção, né? Porque pensa assim, estou dentro, a gente mora em Sepetiba, né? Ah, poxa, Sepetiba, bairro pequeno e tal. Mas, gente, as pessoas estão passando, estão vendo. Elas pedem no Elas WhatsApp. divulgam na internet. Divulgou na Exatamente. internet, já não tem mais limitação. E esse episódio, inclusive, para essas pessoas que estão começando agora, é maravilhoso. Porque, assim, você ainda não está sendo visado. Então, vamos começar... Vão começar a observar. É isso. E começar pelo Você início. já comeu aquela coxinha no copo? Já. Começou pequenininho. Exatamente. Bolo da avó Alzira. Pequenininho. Eu cheguei a fazer um trabalho na faculdade Grazi. por causa da avó Alzira, que foi com matéria de administração, falando sobre... mais a parte de matemática, né? Uhum. Não tinha nada a ver com direito, mas era matéria Os letiva. cálculos lá do... Isso, é mais a matéria letiva, eu puxei na época, final de faculdade, a gente faz qualquer coisa, né? Você tá fazendo qualquer coisa pra conseguir terminar... As horas PAC. Horas PAC, a famosa hora PAC. Uhum. E aí eu fiz na época, falei, gente, que interessante. Porque assim, eu fiz sobre o Valzeiro. Aí a gente conversando, falei, gente, vocês têm noção? A gente tá falando sobre uma lojinha de bolo. Lojinha, que hoje não é lojinha mais. Que começou fazendo bolo para os netos, vendendo para a padaria do vizinho. E hoje ela tem franquias em todo o Brasil e também em Portugal. Olha isso. Vó Alzira. O último cálculo que eu fiz foram mais de 66 mil bolos diários. Eu falo porque eu pude participar do registro da marca dela. Ai, que maravilha. Então, você imagina que de um bolo, ela tornou uma das principais referências, Imagina no se ela mercado. não tivesse a preocupação de registrar a marca dela. O que poderia acontecer? né? Então, Exatamente. assim, é o diferencial. Começa sempre com um, gente. E é aquilo, se você tá criando algo, se você não tá acreditando no seu negócio, então por que você tá fazendo? É melhor parar. Tá melhor parar. É melhor Acho que parar. se você deu início deu o primeiro passo para falar assim, vou abrir meu comércio, eu acredito que se você tá fazendo isso é porque você acredita, né? É isso. No que você tá fazendo. Então, se Se você entrar acredita, sem acreditar, desiste. então nem tenta. Se você não acredita no que você tá fazendo, nem tenta. Fica ali na sua zona de conforto e vai levando a vida. Deixa a vida me É levar. Eu tenho Não sabe onde vai parar, mas É, ela vai, mas né? ela vai. vai Porque indo. ela anda pra frente Agora, mesmo. não agora tem se jeito. realmente você acredita no que você está fazendo, que eu acredito que se realmente a pessoa está dando espaço de abrir uma empresa, de abrir uma loja, seja lá o que for, é porque ela fala assim, poxa, eu quero mudar de vida e eu acredito que isso aqui vai dar certo. É isso. Então, se você acredita, vai lá e registra. Gente, É. procurem a Dani. É. Inclusive, Dani, passa o seu Instagram. Então, o Instagram da empresa é @primaziamarcas e o meu pessoal é @DanieleAparecido. Maravilhosa. Estamos caminhando para o final, Dani. Infelizmente, já. O Jonathan já me avisou ali, ele me avisa. É a hora triste, porque passa muito rápido. Mas antes de acabar, eu queria só que você deixasse um conselho para quem está querendo entrar nesse ramo. O que fazer, como proceder. Então, a Seu maior propriedade conselho. intelectual, ela tem uma abertura, uma amplitude absurda justamente porque não é divulgada. Então, primeira coisa, gerar ou ganhar conhecimento. Vai buscar curso de propriedade intelectual. Tem inúmeros, tá? Vai fazer um cursinho, melhorar... eu não diria melhorar o posicionamento na internet, porque algumas pessoas
Não tem posicionamento na internet. Mas eu digo que a internet ele é um caminho que pode te levar a ser visto, ser lembrado em outros lugares, né? Eu participo muito de redes de networking, né? Inclusive, tem uma rede que chama-se Juntos Empreendemos, que está vindo por aí, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois, porque a intenção é agregar valor com essa agregação, trazer conhecimento, informação, desenvolvimento, falar do que ninguém fala. Porque muita gente, empreendedor, comecei agora, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, ai tem isso. Então, isso que você não sabe o que é, você tem que aprender. Você tem que buscar essa informação. É a rede de apoio do empresário, do advogado, Sim. né? Justamente para que a gente possa ter esse desenvolvimento. Então, vai buscar a informação. A internet, ela traz muita informação, claro, se policie para não cair em qualquer caso, cair em qualquer conto, né? Então, se quiser me chamar também, eu estou à disposição. Eu sempre falo, gente, eu gosto de falar porque as pessoas vão entender e vão aprender. E isso a gente pode multiplicar. Conhecimento não ocupa espaço. Exatamente. E não dá para a gente atender o Brasil inteiro, né? Então, vamos dividir um pouquinho do que a gente sabe? A minha empresa, ela tem a filial aqui no Rio, a matriz aqui no Rio e a filial em Recife. E a gente já atende Portugal e Irlanda. Então, você imagina, se a gente não começasse a passar conhecimento, transmitir conhecimento com isso, buscando sempre informação, porque tem sempre coisa nova. Leis, vocês já sabem como é que funciona. Sim. Cada dia Tem alguma coisa mudança. nova pra gente Então, ficar desesperado. estudar, se dedicar, conhecer a matéria, conhecer pessoas também, porque eu acho que isso é um grande diferencial. Ninguém faz nada sozinho. É o famoso network. Exatamente. Então, é isso. Se dedica, busca conhecimento e não desista. Porque eu acho que muita gente acaba, mas vai dar muito trabalho. Não, gente, tudo dá trabalho. Tudo. Mas você tem que começar. Até ficar parado dá trabalho. Não é? Então, é uma questão de escolha. Exatamente. Não vou fazer isso hoje. Você está escolhendo não fazer. É escolha. Até quando eles acham que não escolhem, eles estão escolhendo. A não escolher é uma escolha. É uma escolha. É isso. Dani, muito obrigada. O bate-papo foi maravilhoso, né, Charles? Sim, pô, hoje foi sensacional, né? Quantas dúvidas, né? O TM, né? O TM, o R, Czinho. o C. São os detalhes que a gente olha. Mas a partir de hoje vai todo mundo começar a ir em casa, todo mundo, gente, realmente, ó, tal marca é assim, tal marca é assim. Certeza que quando eu entrar no supermercado, a primeira coisa que eu vou ver é pegar uma Nos garrafa de Coca-Cola, já vou virar o fundo, já vou olhar. Essa daqui é uma Coca. É, em formato diferente. Com certeza, sensacional. Dani, muito obrigada mesmo pela sua presença, tá? Uma honra pra gente ter uma especialista sobre o assunto aqui. Nós aprendemos muito, tenho certeza que as pessoas de casa também. E esse programa é pensado nisso, para as pessoas que não são da área entenderem sobre aquilo ali, se interessarem, fazerem, resolverem problemas com você. Enfim, foi maravilhoso mesmo esse bate-papo. Obrigada por ter tirado um tempo pra vir aqui. Eu que agradeço o convite. Quando quiserem, estou à disposição. Pessoal que quiser mandar dúvidas para vocês, a gente volta aqui para responder. Com certeza, inclusive eu já vou. Você tem noção. A minha pauta aqui não ficou pela metade. Verdade. Ficou pela metade. Isso é ótimo, né? Porque bate-papo realmente passou voando. Gente, agradecer a vocês. Lembrando que todo sábado, às 19 horas, nós temos o nosso cafezinho jurídico. Obrigada a Unirge, nossa patrocinadora aqui oficial do Cafezinho Jurídico. Agradecer a todos os outros patrocinadores. Convidar vocês a conhecerem os programas do Grupo Praia, da Ouro TV. Tem diversos programas, diversas variedades. Tem o Pra Deus, que é um bate-papo religioso maravilhoso, com diversas pessoas, né, de igreja, de outras religiões, enfim. Um bate-papo muito bacana. Tem também que você cozinha, esqueci até o nome do... Eu tenho que ter, gente, toda vez eu falo que eu tenho que ter, né? Tem que ter aqui o nome de todo mundo, de todos os quadros. Mas, enfim, vários quadros maravilhosos. Então, assim, vale a pena vocês assistirem o nosso YouTube. E espero que vocês tenham gostado muito do episódio de hoje. Curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho. E é isso, gente. Até o próximo sábado.